Olá, queridos amigos! Hoje falaremos sobre o capítulo 20 da obra Jesus no Lar, chamado A Caridade Desconhecida. E ele começa assim. A conversação em casa de Pedro versava, nessa noite, sobre a prática do bem, com a viva colaboração verbal de todos. Como expressar a compaixão sem dinheiro? Por que meios incentivar a beneficência sem recursos monetários? Com essas interrogativas, grandes nomes da fortuna material eram invocados e a maioria inclinava-se a admitir que somente os poderosos da terra se encontravam à altura de estimular a piedade ativa, quando o mestre interferiu, opinando bondoso. Um sincero devoto da lei foi exortado por determinação do céu ao exercício da beneficência. Entretanto, vivia em pobreza extrema e não podia de modo algum retirar a mínima parcela do seu salário para o socorro aos semelhantes. Em verdade, dava de si mesmo, quanto possível, em boas palavras e gestos pessoais de conforto e estímulo a quantos se achavam em sofrimento e dificuldade. Porém, magoava-lhe o coração a impossibilidade de distribuir agasalho e pão aos andrajosos e famintos à margem da sua estrada. Rodeado de filhinhos pequeninos, era escravo do lar que lhe absorvia o suor. Reconheceu, todavia, que se lhe era vedado o esforço na caridade pública, podia perfeitamente guerrear o mal em todas as circunstâncias de sua marcha pela terra. Assim é que passou a extinguir com incessante atenção todos os pensamentos inferiores que lhe eram sugeridos, quando em contato com pessoas interessadas na maledicência. Retraía-se cortês e, em respondendo a alguma interpelação direta, recordava essa ou aquela pequena virtude da vítima ausente. Se alguém diante dele dava pasto à cólera fácil, considerava a ira como enfermidade digna de tratamento e recolhia-se à quietude. Insultos alheios batiam-lhe no peito à maneira de calhaus em barril de mel, porquanto, além de não reagir, prosseguia tratando o ofensor com a fraternidade habitual. A calúnia não encontrava acesso em sua alma, uma vez que toda denúncia torpe se perdia inútil em seu grande silêncio. Reparando ameaças sobre a tranquilidade de alguém, tentava desfazer as nuvens da incompreensão sem alarde, antes que assumissem feição tempestuosa. Se alguma sentença condenatória bailava em torno do próximo, mobilizava espontâneo todas as possibilidades ao seu alcance na defesa delicada e imperceptível. Seu zelo contra a incursão e a extensão do mal era tão fortemente minucioso que chegava a retirar os detritos e pedras da via pública para que não oferecessem perigo aos transeuntes. Adotando essas diretrizes, chegou ao termo da jornada humana, incapaz de atender às sugestões da beneficência que o mundo conhece. Jamais pudera estender uma tigela de sopa ou ofertar uma pele de carneiro aos irmãos necessitados. Nessa posição, a morte buscou ao tribunal divino, onde o servidor humilde compareceu receoso e desalentado. Temia o julgamento das autoridades celestes, quando de improviso foi aureolado por brilhante diadema, e porque indagasse em lágrimas a razão do inesperado prêmio, foi informado de que
a sublime recompensa se referia à sua triunfante posição na guerra contra o mal, em que se fizera valoroso empreiteiro. Fixou Jesus dos aprendizes o olhar percussiente e calmo e concluiu em tom amigo: distribuamos o pão e a cobertura, acendamos luz para a ignorância e intensifiquemos a fraternidade, aniquilando a discórdia, mas não nos esqueçamos do combate metódico e sereno contra o mal, em esforço diário, convictos de que nessa batalha santificante conquistaremos a divina coroa da caridade desconhecida. Esta bela lição, Jesus fala da caridade desconhecida, que é aquela caridade que nós fazemos não ofertando o pão ao outro, aquele que não tem, mas sim ofertando o que nós temos de melhor, que é o nosso sentimento, que é a nossa fraternidade, para aqueles que já estão conosco, os nossos filhos, nossos familiares, nossos colegas de trabalho e também para conosco, evitando a maledicência, evitando a discórdia, evitando os conflitos desnecessários do dia a dia. Nós já estamos fazendo muita caridade para conosco, cuidando dos assuntos que nós escolhemos para falar, aquilo que nós alimentamos em nós mesmos. Porque nós ainda trazemos muito do mal dentro de nós, que são as nossas imperfeições. E o primeiro passo é nós não alimentarmos essas imperfeições, buscar cuidar aquilo que nós fazemos, aquilo que nós escolhemos falar nas nossas relações, a forma como nós escolhemos agir no dia a dia. Então, neste exemplo que ele traz, nessa história, para nos ensinar de forma concreta sobre a caridade, nós percebemos que aquela pessoa que veio sem nenhum recurso material teve uma encarnação perfeita por buscar fazer o bem com os recursos que tinha em suas mãos, com as suas palavras, com seus gestos, com a sua família, no seu dia a dia. É esse o nosso grande desafio. E como nos dizem os Espíritos no Evangelho segundo o Espiritismo, fora da caridade não há salvação. Então caminhemos pelos caminhos do amor e da caridade. Que Jesus nos abençoe e até o nosso próximo encontro.